Muito bem, então agora, dando continuidade às nossas reflexões com o tema da reforma agrária e a agroecologia, que vai ser feita uma primeira introdução de meia hora pelo companheiro Lucas, o Lucas que já está aqui conosco, o Lucas que foi educando numa das nossas escolas, na Escola José Gomes da Silva, em São Miguel do Iguaçu, São Miguel do Oeste, São Miguel do Iguaçu, e se concluiu o curso técnico médio em agroecologia naquela escola, e atualmente é educando na outra escola nossa no Rio Grande do Sul, o Instituto Josué de Castro, em Veranópolis, estuda a história na graduação, e vai então introduzir para nós um balanço sobre esse tema da reforma agrária e agroecologia, como no MST a gente vem abordando, acumulando esse marco referencial para nós, e logo em seguida então a gente abre para as inscrições e reflexões da plenária em torno desse tema. Então, Lucas, manda ver, em torno de 30 minutos para você apresentar aqui a introdução do conteúdo. Fica à vontade, se quer ficar em pé, quer sentar, aí manda ver. Boa noite, companheirada. Já é boa noite porque é 7 horas, né? Apesar que tem sol, né? Eu vou ficar aqui sentado porque eu não me organizei com os papéis, senão eu ia aí na frente para nós conversar melhor, né? Muito bem, companheirada. Então, a ideia é a gente tratar aí do assunto da reforma agrária, né? Então, primeiro a gente, antes de tratar do assunto, é reconhecer aí e agradecer o espaço que a gente tem, né, de trazer a discussão que está contida hoje no programa político do Movimento Sem Terra, né? Programa que expressa o que a gente tem entendido e preparado para atuar sobre o campo no próximo período, na luta pela reforma agrária, né? Na luta pela terra. Então, primeiro a gente agradece a organização do evento por isso, né? E eu vejo que tem parte do pessoal aqui que já tem a familiaridade com o assunto, né? A meninada Milton Santos já conhece, e os companheiros aí também estão dizendo que também já conhece o assunto. Veja, então a ideia é, nesses 30 minutos, a gente abordar uma questão mais específica no tema da discussão da reforma agrária, que é não entender aqui, mas introduzir a discussão sobre a mudança da natureza da reforma agrária para a gente impulsionar um debate, entender a partir dessa mudança da natureza da reforma agrária, onde se posicionou a agroecologia nesse assunto, né? Nesse novo período, nessa nova situação, como que a gente posicionou a reforma agrária aí no campo da luta pela terra e a agroecologia nisso aí. Então, primeiro a gente fala uma retomada histórica, rápida, sobre os antecedentes da reforma agrária, né, as experiências que a gente conhece aí, para a gente ter uma noção do que é, na história da sociedade, a natureza da reforma agrária, né? A reforma agrária tem uma relação direta com a sociedade capitalista, né? Com o surgimento das sociedades capitalistas, dos estados nacionais. Então, ela foi pensada, preparada para acompanhar o processo de desenvolvimento e de consolidação da sociedade urbano-industrial, né? Consolidação para produzir alimento, para desenvolver, criar condições para ter um exército de trabalhadores que se dedique à indústria, que se dedique a essas coisas e não vá mais trabalhar no campo, vai fazer outra atividade. Então, ela surge nesse momento aí, né? Dentro dessa situação. Mas o princípio fundamental da reforma agrária é a luta pela terra, original. Então, é a luta histórica dos camponeses que atravessa o capitalismo e vem de antes, vem do feudalismo, vem de muito longe, a luta do campesinato e a sua permanência junto da terra, né? Então, o princípio fundamental é a luta pela terra, da reforma agrária. Mas ela toma esse papel de ser uma política de Estado, né? Então, ela precisa ser executada. Ela é uma reforma, né? Uma reforma estrutural dentro de uma sociedade. Mas esse é o princípio original dela. Então, uma relação com o capitalismo e uma relação direta com o campesinato. Os efeitos, de modo geral e genérico, que uma reforma agrária pode produzir
uma reforma agrária pensada nesses moldes pode produzir numa sociedade, determinada sociedade onde ela pode ser aplicada. Primeiro, e que isso também é uma mudança histórica que ocorre no mapa, na geografia do mundo, que é a mudança da estrutura fundiária, né? A reforma agrária também opera essa mudança no desenho dos países, das sociedades, para onde foi realizado, que é a mudança estrutural da situação fundiária, né? A divisão do latifúndio, a implementação de menores ou maiores, vai do caráter de cada reforma agrária, mas do tamanho das propriedades, enfim. A questão é que ela está direcionando o papel da terra agora para produzir as condições para desenvolver essa sociedade urbano-industrial. Outro efeito interessante que é atender a um objetivo imediato dos camponeses, que é o acesso à terra, né? E uma terceira coisa, que aí sim é consolidar os mercados capitalistas na sociedade, né? Então isso aí, para onde a gente for pensar a reforma agrária, a gente vai encontrar essa situação, sendo uma reforma agrária de modo clássico, que a gente chama, né? Então essa reforma agrária de modo clássico, a reforma agrária clássica, qual é o caráter dela? Ela é realizada por quem? Pelas burguesia industrial, que é quem no final da história está elaborando, criando as condições, construindo a situação possível de que essa mudança estrutural, imagine mudar a propriedade da terra, né? É a força das burguesias industriais em determinada sociedade que foi o que impulsionou essa reforma agrária de caráter clássico. Uma outra coisa, então, que é do caráter da reforma agrária é a democratização da terra, né? De alguma maneira democratiza a terra. E mais uma mudança histórica na sociedade, que é transformar o camponês em consumidor. Ele passa também, além de ser um produtor, ele passa a ser um consumidor, porque ele passa a realizar a própria economia mercantil simples, que ele já realizava, mas agora ele tem também moeda de troca, dinheiro, ele vai na cidade e compra outras coisas, outros bens para a vida, para a necessidade dele, que não é só aquilo que historicamente o campesinato produzia, né? Então, isso também é um efeito e uma característica da reforma agrária clássica, transformar o camponês em consumidor. Isso é bom ficar assim grifado, né? Bom, além dessa reforma agrária de modo clássico, eu acho que é importante a gente retomar umas outras experiências que aconteceu na sociedade, para a gente ver a diferença das várias possibilidades de ser implementada a reforma agrária e para a gente poder lá na frente pensar, entender melhor o que a gente está discutindo hoje como reforma agrária popular, né? Aí na década de 60, eu acho que foi, o presidente John Kennedy dos Estados Unidos faz uma reunião, eu acho que isso foi no México, não me lembro o lugar, mas ele faz uma reunião, uma conferência com vários líderes de Estado, propondo fazer reforma agrária na América Latina para conter o efeito revolucionário da reforma agrária, como foi o cubano, né? E como está acontecendo em outro lugar. Colômbia, Nicarágua, Guatemala, você tem diversas iniciativas camponesas de enfrentar a ordem estabelecida pelo objetivo imediato da terra e por outras questões também, né? Então, uma possibilidade que passou pela América Latina, uma discussão foi essa, puxada pelos Estados Unidos, então, da possibilidade de se fazer uma reforma agrária clássica que resolvesse de modo prático o problema do acesso à terra, mas que minasse a ideia de um processo revolucionário, né? Tem um companheiro nosso, que é o Rafael Vilas Boas, professor na UNB, que ele diz que o efeito radical do regime militar no Brasil, ele tem a medida do efeito radical que produziria o processo de luta das ligas camponesas e a democratização da terra. Então, não é à toa que o John Kennedy faz essa conferência, essa iniciativa de poder fazer reforma agrária por aqui também, né? Mas com interesses de dominação capitalistas dos Estados Unidos. Tem outras situações que as reformas agrárias de tipo dos governos nacionalistas, né? Aí a gente tem exemplo
por exemplo, do México, Peru, Egito e até a iniciativa do João Goulart aqui. Mas que são iniciativas de governo de caráter nacionalista, vamos chamar assim, a partir de toda a efervescência de participação popular e de diversos setores diferenciados das classes que estão envolvidas nesses períodos de lutas nacionalistas, né, que foi aí do século passado, principalmente da década de 30 até a década de 80, muito marcado. Você tem alguns governos que vão pegar e vão realizar uma das pautas do processo de lutas nacionalistas, que é a reforma agrária. Outro tipo de reforma agrária que aconteceu, foi as reformas agrárias anticoloniais. Tem o caso do Haiti, tem o caso do Paraguai, tem o caso da própria Argélia. Não, a Argélia chega em outras características. O Dessalines, no Haiti mesmo, né? É uma luta anticolonial, toma o poder e a primeira coisa que faz é a reforma agrária. Passa a terra para os trabalhadores haitianos lá. Primeira reforma agrária, inclusive, reforma agrária que aconteceu na América, talvez com esse caráter de tomar o poder e realizar a reforma agrária no mundo. A gente tem outras que são, por exemplo, as de liberação nacional, que a ideia é consolidar a soberania do país, né? Moçambique, Angola, Guiné-Bissau, Tanzânia, Zimbábue, aí a própria Argélia, a luta da Argélia, que é uma luta que eu acho que a gente conhece um pouco mais, que é uma luta de libertação nacional, um processo revolucionário que é para tirar o colonialismo francês ali e, ao mesmo tempo, construir um Estado soberano da cultura do Magrebe, que eles chamam, né? Médio Oriente ali. Também realiza a reforma agrária, que essa, então, é do tipo de luta de liberação nacional. Outra situação é, por exemplo, dos governos populares. Em Cuba, logo que foi realizada a Revolução, foi realizada a reforma agrária, né? Mas, naquele momento, o governo estabelecido em Cuba era um governo popular, que era o final, era a chegada do processo de guerrilha e tal, e da luta popular dos camponeses no poder, né? A Nicarágua também é assim, o Vietnã também. Outra, aí são as reformas agrárias de tipo socialista, que é uma mudança radical na forma de realização da reforma agrária, porque vai interferir diretamente na forma de uso da terra e no objetivo dessa reforma agrária, né? Aí a gente tem o caso russo, a gente tem aí da União Soviética, né, os vários países que estão ao redor ali. Mas normalmente o que a gente pode caracterizar como esse processo de reforma agrária de caráter socialista, então, que é superar as formas de organização capitalista, né? As grandes fazendas, que nem os processos históricos que aconteceram, as grandes fazendas de produção de comunais lá na Rússia, a nacionalização da propriedade da terra, que não significa dividir a terra e entregar para vários camponeses, né? Então, a nacionalização da propriedade da terra. E a outra questão é a participação direta do Estado para impulsionar e para consolidar esse processo de reforma agrária, mas o objetivo é atender às necessidades pungentes naquele momento, ali naquele período que está dentro daquela sociedade ali, né? Então, as reformas agrárias de caráter socialista. No Brasil, já é conhecido nosso, a gente tem pelo menos 4 tentativas próximas, né, ou 4 situações possíveis de acontecer a reforma agrária. A primeira dela está ali entre o período monárquico e a abertura da República, né? Período em que a gente cria a lei de terras, período em que a gente cria o próprio regime de república, período em que a gente vai decidir sobre, que vai ser decidido sobre a situação do trabalho no Brasil, né? Então, o regime de trabalho de trabalhador escravizado, ele é encerrado, tal. Isso tudo é nesse período aí, a primeira possibilidade desde o período de ocupação, né? Que as terras eram todas do Império Português, chega.
invade e se estabelece como colônia. A primeira possibilidade de alteração do regime de propriedade dessa terra acontece já nos anos 800, a abertura dos 900, com esse período de efervescência aí, em que as várias federações, né, Federação do Rio Grande do Sul, de São Paulo, Minas, Pernambuco, tal, Salvador, Grã-Pará, isso tem um período de efervescência política e gera uma situação possível de se implementar a reforma agrária. Mas não foi decidido por implementar a reforma agrária, foi decidido por fortalecer o regime de propriedade da terra e, principalmente, criar a propriedade privada da terra no Brasil, que é nesse momento que cria, né? Até então, era uma concessão que era dada pelo Império. E, nesse momento, é importante a gente perceber, esse momento define o caráter seguinte da própria da produção no Brasil, da situação, da questão agrária no Brasil. Porque cria a propriedade da terra, não é feita reforma agrária, a população de trabalhador que estava envolvida no trabalho agrícola não é criada nenhuma política, nada que resolva a situação deles, e as grandes oligarquias e as grandes concentrações de terra já nascem grande, mas o processo de apropriação e privatização da terra, da concessão da terra que era do Império para os proprietários individuais, nasce ali, e dali para cá aumentou. Às vezes a gente acha que é o contrário, mas não. A propriedade da terra, a concentração da propriedade da terra ampliou em propriedades individuais, em proprietários individuais. A segunda possibilidade que a gente considera é as históricas lutas do Contestado, luta de Canudos, Trombas e Formosa, que são iniciativas um pouco localizadas, e aí a reforma agrária não está em pauta. Mas o acesso à terra, a divisão da terra está. Ninguém está lá com a bandeira, reforma agrária e tal, mas o acesso à terra está. E o questionamento da propriedade individual de um grande fazendeiro, do grande oligarca está. Uma terceira possibilidade que a gente tem, e aí que se considera que pela primeira vez a pauta da reforma agrária chega nos debates brasileiros e é também nacionalizada, é com a iniciativa das UTABs, das ligas camponesas, que isso aí é meados a primeira metade do século passado e parte da segunda metade ali, né? Entre os 30 e os 60, 70. Nós temos mais uma grande possibilidade de fazer a reforma agrária que vai acabar com o Jango aceitando a pauta, assumindo a pauta, vou fazer a reforma agrária, e em seguida o regime de ditadura militar que destrói a pauta. Então, aquilo que eu falei no começo. E o caráter e a medida da violência e da repressão do regime, que hoje a gente está descobrindo o quanto foi violento no campo, né? Os primeiros registros históricos que tem do processo de ditadura militar não conta isso, mas hoje a coisa está aparecendo. A medida da violência, a medida da criminalização, a medida do regime militar é da mesma medida da possibilidade democratizante que aquela efervescência de luta pela terra tinha no Brasil. A população brasileira camponesa, né? Essa coisa vai se alterar mais para frente. Nesse período o povo está tudo no campo e envolvido numa discussão democratizante, numa discussão que envolve uma pauta nacional, que é construir a reforma agrária, não só distribuir a terra, né? Construir uma estrutura no país que possibilite produzir e tal. Enfim. O que eu acho que é importante, então, para a gente chegar próximo agora do entendimento dessa movimentação que a gente faz com a ideia de reforma agrária, que ela muda o eixo e a natureza, é entender a característica do capitalismo na América Latina, né? O capitalismo de economia dependente não produz indústria, não vai fazer reforma agrária para potencializar o sistema industrial como era lá na Europa, né? Libera o trabalhador, mas não atende às necessidades dele. Expulsa o trabalhador do campo.
mas não realiza a reforma agrária para desenvolver o mercado interno, porque a produção nossa não está relacionada diretamente com o nosso consumo, né? O que a gente produz vai para fora, o que a gente consome está aqui dentro. Então, a reforma agrária, do jeito clássico, fica desajustada aqui. E aí, as razões da burguesia industrial brasileira nunca se familiarizar, nunca ter a iniciativa de realizar a reforma agrária, né? Primeiro que ela nunca se configurou como uma burguesia nacional. A característica da burguesia brasileira é uma burguesia que está aqui, mas que tem relações diretas, que são relações assim, como se fosse umbilical, né? Porque o seu capital está diretamente relacionado a um capital maior exterior, que são as economias de país dependente. Então, nunca se configurou como uma burguesia nacionalista que fosse impulsionar um processo de luta desse, e também nunca passou o interesse na cabeça deles de fazer a reforma agrária. Esse caráter da nossa indústria dependente também é uma outra característica, né? Porque então ela produz, seja a nossa indústria, seja o nosso campo, vai produzir para o mercado externo. E vai se realizar, essa mercadoria que a gente faz aqui, vai se realizar lá fora. E vai gerar lucro para os grandes capitalistas que estão lá fora e que coordenam isso. E não se realiza internamente. Então, isso é um outro motivo para não haver iniciativa da nossa burguesia de realizar a reforma agrária por aqui. Uma outra coisa é que não realizar a reforma agrária significa expulsar os camponeses do campo, não estruturar, não consolidar eles no campo, expulsa eles para a cidade e cria um exército mais um monte de trabalhador lá, pronto para entrar na fábrica, né? Então, isso foi um outro motivo. Amplia a concentração da terra e, lógico, a oligarquia histórica, né? Nos espaços de poder, também não tem iniciativa de abrir mão da sua propriedade. A indústria nasce do oligarca, né? É todo mundo da mesma família, vamos dizer assim. Não é igual às indústrias que nascem lá, na Europa. E não tem iniciativa de liberar sua propriedade para o processo de democratização da terra, né? Expulsa o trabalhador, amplia a concentração de terra e toca a vida desse jeito aí, né? Toca nessa situação aí. Isso são as características históricas assim da possibilidade e de como que o debate da reforma agrária entra no cenário brasileiro, né? Então entra pela pauta e pelas mãos dos trabalhadores camponeses organizados, né? A iniciativa é camponesa, sempre foi, e sempre encontrou como barreira a desmotivação da burguesia brasileira de construir o processo de reforma agrária, porque daria, no que o pessoal discutia até na década de 60 e 70, um processo desenvolvimentista para o país, né, tal, mas nunca foi interesse. Então, sempre teve na mão dos camponeses a luta como o seu princípio original, né, de luta pela terra, a pauta da reforma agrária também, marchas e mais marchas que a camponesada fez. A Brasília e votou em outros lugares, diversas e imensas lutas, sempre teve como pauta camponesa e nunca foi acolhida para essa reflexão por parte da burguesia brasileira, principalmente, justamente porque não há a iniciativa nem de conciliar essa situação de conciliação de uma classe com a outra aí, né? Não há. Então, no Brasil, as iniciativas e as possibilidades de fazer reforma agrária sempre esteve no nosso campo camponês e sempre encontrou como barreira a indisposição dos grandes capitalistas brasileiros de realizar isso aí. Mas diferente dessa primeira parte da situação do campo brasileiro, da história brasileira, o golpe militar também consolida o que hoje chocou o ovo, descascou e virou o agronegócio, né? As bases ali com o sistema de repressão e de condições do Estado para garantir a infraestrutura necessária, a implementação do programa, do pacote da Revolução Verde e a criação de uma indústria cultural
são os pilares fundamentais. E, lógico, a manutenção da propriedade da terra são os pilares do que vai consolidar agora aí o agronegócio, né? Então, se da última grande leva de luta pela reforma agrária que chegou nas reformas de base e foi podada, era uma grande luta democratizante, o que vem em seguida é a estruturação de um gigante aí que hoje a gente chama de agronegócio, mas que tem as raízes lá na repressão estatal e na expulsão dos camponeses do campo através da violência e tudo mais, na consolidação de uma modernização, né, que a gente conhece, a modernização conservadora do campo aí pela Revolução Verde, e nesse fator fundamental que é a integração, a aliança com a indústria cultural, né? As televisões e os rádios vão entrar no Brasil na década de 60, com força. Para a classe trabalhadora, vai ser um bem que todo mundo vai ter em casa, porque vai ser fundamental para ampliar a contradição entre o campo e a cidade, de que o urbano é superior, de que o urbano é o progresso, de que o campo é atrasado, de que o camponês é a desgraça do país, mas isso é realizado como um consenso ideologicamente pela indústria cultural. Então, a gente não pode esquecer dela, além da violência, da concentração de terra, da implementação do pacote, desse fator ideológico que cumpre desse papel ideológico que cumpre a indústria cultural. Cria grandes impérios da comunicação, que estão aí até hoje, que são as grandes famílias proprietárias de terra também, eram e continuam sendo, e é fundamental para consolidar a ideia, primeiro, dessa contradição campo-cidade, dessa contradição urbano-rural, de que a natureza, de que o campo, de que o camponês, de que o trabalho e a relação ser humano-natureza é atrasada e que o progresso está lá na situação urbana, na proletarização do povo e tal. Então, esse papel é realizado pela indústria cultural. Passado esse período, se a gente passa assim rápido e não dá muito comentário, mas só sinaliza aí as bases, depois, em seguida, a gente vai enfrentar um período neoliberal, começa o governo Collor, mas se consolida com o FHC, depois da redemocratização, que escancara as portas do Brasil e as portas das nossas riquezas e tudo mais para o capital estrangeiro, né? Abre o mercado, corta gasto, corta investimento, recurso social, privatiza e desnacionaliza as terras, as empresas, as riquezas que nós temos, e faz uma ofensiva na legislação trabalhista, uma ofensiva na própria legalização da terra e tudo mais, que distancia cada vez mais a possibilidade da construção de uma reforma agrária clássica no Brasil, né? Então, assim, passando rápido, como eu fiz aqui agora, a gente passando rápido pela história da reforma agrária no Brasil, a história dessa possibilidade aí, a gente tem um distanciamento da reforma agrária clássica das condições possíveis dela ser realizada, porque ela precisava primeiro de uma disponibilidade da burguesia industrial brasileira, oligarca, de se aliar, de conciliar com o campesinato para fazer a reforma agrária, como no modo clássico, para atender os objetivos depois que é ser industrial, mas nem isso, do contrário. No Brasil, o modelo do agronegócio consolidado agora, ele nega o campesinato e nega a possibilidade de a gente existir no campo, né? Então, as possibilidades de existir uma reforma agrária desse tipo são nenhuma, né? A gente entendeu. E essa é através dessa análise, assim, muito mais detalhada que o movimento fez, a gente entendeu que a gente precisava, então, cunhar uma proposta diferente de reforma agrária. O que é interessante. Então, acho que aqui isso era só uma introdução para a gente dar uma preparada na ideia da natureza da reforma agrária e tentar entender a mudança, né? Isso é interessante. A própria situação que nós vivemos hoje, de quem está lutando pela terra, exige que a gente produza um programa de reforma agrária diferenciado, que a gente elabore junto da classe trabalhadora, junto dos camponeses, qual é o programa necessário da reforma agrária possível no Brasil, né? E vale, acho, para alguns países da América. Então,
a possibilidade de reforma agrária clássica, dessa reforma agrária, dessa aliança com a burguesia industrial, não existe, né? Não vai existir. Principalmente, já não existia e principalmente agora, que consolidou um modelo hegemônico, um modelo tecnológico hegemônico para o campo, né? A última propaganda mais nova é que o agro é pop, então mesmo a superação dessa contradição campo-cidade não vem agregando os trabalhadores do campo, né? Ela vem com uma outra estrutura. Então a gente teve que elaborar também uma proposta de reforma agrária que desse conta dessa nova situação que a gente tem no cenário da política brasileira, né? A contradição campo-cidade está sendo superada pela mercantilização da natureza, né? A ideia do agro é pop, o empreendimento rural e a relação humano-natureza substituída pela relação capitalista-lucro, né? Então, a ideia de que a terra, essa coisa do agro é pop, a terra é mais um meio de produção de lucro, e não de satisfação das necessidades do povo. Bom, aí eu acho que a gente tem as bases para nós discutir a ideia da reforma agrária popular. A reforma agrária popular, da maneira como a gente estrutura ela, a primeira coisa que ela cria, que ela posiciona, é uma disputa de projetos, né? A disputa entre o projeto do capital, o agronegócio, e esse projeto popular para o campo, que é a reforma agrária popular. Mas ela não cria isso à toa, porque o agronegócio tem razões para ter o campesinato como seu principal inimigo. A gente deve ter hoje no campo, das classes que a gente pode identificar no campo, o capitalista empresarial, o latifúndio, o grande latifúndio ainda, o grande oligarca, tal, as empresas transnacionais. E, de outro lado, nós vamos ter camponês, os camponeses viabilizados, que estão com condições estruturais de produzir, aqueles que estão inviabilizados, estão com problemas de produção, e o pessoal que trabalha como proletário rural já, né? Muito trabalhador sazonal, ou trabalhador permanente, mas que compõe aí os trabalhadores do campo. Quem está na mira, né, no confronto direto, principal, fundamental, são os camponeses e o agronegócio, empresário, capitalista, proprietário de terra. Porque quem possui um programa, quem possui projetos em disputa para o campo são esses dois sujeitos, esses dois blocos hegemônicos. Hegemônico não, agronegócio hegemônico, não. Quem possui projeto em disputa são esses dois. Quem possui terra para ampliação da fronteira agrícola do capital é o camponês. Quem possui terra para nós democratizar e fazer reforma agrária é o agronegócio, é o capitalista. Então, são esses dois sujeitos que estão em contradição e em enfrentamento direto. São inimigos nessa história. Nesse cenário, a gente tem que produzir, então, uma proposta de reforma agrária, entendendo que a reforma agrária vai se dar no nível da luta de classe. Se antes ela se dava no nível da conciliação de classe, agora ela se dá no nível da luta de classe, do enfrentamento de dois sujeitos dentro do campo aí. Então, se antes a natureza da reforma agrária era contribuir no processo de desenvolvimento e consolidação das sociedades capitalistas, agora nós tiremos 3 elementos importantes aí para a natureza da reforma agrária, que a gente produziu aí no debate com as demais organizações, com os demais companheiros, todo mundo que participa e está interessado em discutir por campo aí, né? Primeiro, a reforma agrária deverá ter um caráter popular. Segundo, ela se torna uma luta de classes. E terceiro, ela vai ter como inimigo os grandes proprietários rurais, o capital financeiro e as empresas transnacionais. A reforma agrária deverá ter um caráter popular. Popular significa que, apesar do sujeito que, em princípio, está na luta direta, que é o camponês, ela deve envolver toda a sociedade brasileira, os trabalhadores e trabalhadoras, todo o campo popular.
porque o objetivo dela é satisfazer as necessidades do campo popular. Então, ela deve ter um caráter popular. Ela deve se transformar num movimento, numa iniciativa de caráter popular, que além da necessidade imediata de acesso à terra, ela responda a objetivos maiores que superam o campo, né? Que superam o campo, que vão para além. Se torna uma luta de classes bem por isso, porque tem posicionado um inimigo de classe, porque a forma clássica não tinha isso. A forma clássica contava com uma aliança entre burguês industrial e entre camponês para realizar a reforma agrária. Agora não, agora é justamente um enfrentamento, uma luta de classes. Que os inimigos dessa luta aí são os grandes proprietários rurais, o capital financeiro e as empresas transnacionais, que compõem o agronegócio, né? Alguns mais no centro, outros mais na periferia do negócio, mas que compõem o agronegócio. Um fator importante que a gente sinalizou é o papel do Estado. Não tira do Estado a responsabilidade, né? A reforma agrária é de responsabilidade, ela é realizada, é uma reforma realizada pelo Estado. Então, o Estado, nessa coisa aí agora, ele deve funcionar como um aparato administrativo da agricultura familiar marginalizada. Que nessa situação, ela entra no novo cenário, né? Hoje, ele é cooptado pelo agronegócio, porque é ele quem estrutura o agronegócio, o próprio é quem estrutura cada gabinete, cada espaço do Estado aí, né? Mas ele deve alterar a ordem de funcionamento. Então, isso também exige uma alteração do próprio Estado, né? Tem que ter outras forças disputando, ou outras forças em hegemonia dentro do Estado para conseguir produzir essa nova situação para a reforma agrária acontecer no Brasil. E o que a gente busca com isso, então? Nós buscamos com a reforma agrária produzir um acúmulo de forças, primeiramente, de garantir a reprodução do campesinato como uma classe. Tem um aspecto interessante, pode abrir um parêntese, que é, por exemplo, o ataque do capital, seja pelo agronegócio, seja pelo capital urbano, à juventude camponesa. Os últimos índices de imigração, quem sai do campo? Quem sai do campo é o jovem. E quem retorna para o campo? É o trabalhador em condições físicas e psicológicas de trabalho extremamente degradada pelo trabalho que realizou na cidade. E isso bota em risco o quê? Isso bota em risco a reprodução do campesinato como classe, da existência do campesinato, porque quebra o ciclo de identidade. O jovem sai do campo e volta só depois, como que ele vai se identificar, se constituir dentro daquele cenário? O espaço de trabalho ele é outro, enfim. Isso bota em risco a continuidade do campesinato como classe. Então, precisa primeiramente consolidar um acúmulo de força com os camponeses, mas com o conjunto da classe trabalhadora, com os demais setores da classe trabalhadora que estão em luta. É petroleiro, é professor, é sindicato bancário, é sindicato disso, sindicato daquilo, são os trabalhadores da Emater, o conjunto da classe trabalhadora que está interessada em discutir um outro projeto para o campo brasileiro que compõe um projeto para o país, né? Outra coisa importante que a gente busca com essa reforma agrária popular é obter conquista objetiva para os camponeses e derrota para os oligarcas, né? Isso tem que ser, se não é assim, como o camponês vai se interessar, né? E uma terceira coisa que é ampliar e consolidar o apoio da sociedade com a nossa luta. Aí entra o elemento, eu acho que expressa com mais simplicidade a ideia, então, do que a gente quer com a reforma agrária. Qual é o papel da reforma agrária? Existe uma pergunta que expressa a atualidade da questão agrária, né?
que é o seguinte: a partir que o capital se consolida no campo e atua, como atua em outros setores da produção, atua no campo também, então a gente tem uma pergunta para a questão agrária, que é: o campo, a terra, deve servir para satisfazer as necessidades sociais da população ou para produzir lucro para o capitalista? Onde é que a gente enxerga essa pergunta na atualidade? Quando tem por exemplo, está circulando aí em algumas redes do WhatsApp, um vídeo de uma militante indígena falando da Amazônia, que estão sofrendo forte repressão e pedindo apoio, solidariedade das outras forças aí. O que está ali, o que está em discussão entre o indígena que quer seja reconhecido e defender seu território e o latifúndio, ou pode ser a empresa transnacional, pode ser um grande monopólio? A gente não sabe mais quem é que está comprando terra e quem é que está se instalando, né? Se vocês pesquisarem aí quem é a Cosan, que é a maior empresa sucroalcooleira, eles também são o maior arrendador, comprador e financiador de terras do Brasil. E que hoje se transformaram numa empresa transnacional, tem capital nos Estados Unidos, num monte de lugar, e que também tem importância na bolsa, enfim. Então a gente não sabe mais quem é que está disputando a terra também, né? Mas a gente chama de agronegócio, que é o capital empresarial agrícola. A questão que está lá posta entre eles que estão no conflito é: a terra deve servir para satisfazer as necessidades sociais da população indígena ou deve servir para satisfazer as necessidades de lucro capitalista? Quando a gente vê o movimento quilombola lutando pela demarcação do território e os fazendeiros entrando lá com as caminhonetas e expulsando o povo, o que está em discussão? A terra deve servir para satisfazer as necessidades sociais ou deve servir para produzir lucro capitalista? Quando o movimento camponês sem terra vai lá e ocupa a terra, ele está perguntando também, né? Para que é a terra? Se for perguntar alguma coisa para a sociedade, vai perguntar isso. Deve servir para produzir comida, para satisfazer a necessidade social, acesso à terra e tal, ou para satisfazer o lucro capitalista? Então, no campo da atualidade da questão agrária, a pergunta é essa. E aí, para a gente expressar com mais simplicidade, a gente tem dito que a terra deve servir para atender as necessidades, satisfazer as necessidades sociais, produzir comida para o trabalhador que está na cidade, né? Produzir comida, porque os grandes empreendimentos produzem commodity e vende e realiza ela como um capital lá na bolsa, lá fora. Produzir comida para satisfazer as necessidades sociais, as necessidades da população. Então a gente tenta sempre traduzir a proposta lá no final, isso: produzir comida e cuidar da natureza. Tardinho me botou 10 minutos aqui e eu preciso... Já passou? Você vai me dar mais 5? Agora eu preciso, depois de sinalizada a mudança histórica da natureza da reforma agrária, um elemento que não pode passar despercebido, que é o seguinte: como essa reforma agrária deve ser feita, inclui qual a matriz tecnológica que a gente vai adotar para realizar essa reforma agrária. Em outras experiências que eu falei aqui, reforma agrária nacionalista, isso não estava como uma questão. Não estava como uma questão. Qual a matriz tecnológica que nós vamos adotar para realizar essa reforma agrária? Porque essa contradição também não estava posta, mas hoje está. Então, além de uma oposição de classes interessadas na reforma agrária ou não, ter uma oposição de projetos. O projeto do capital, do lucro, e o projeto da agroecologia, da natureza. Certo? O projeto que vai satisfazer as necessidades sociais, que vai cuidar da terra e produzir alimento, e da natureza. O projeto que vai produzir commodity, acabar com a natureza, acabar com o campo brasileiro e produzir lucro para o capitalista. Então, a agroecologia entrou no cerne da nossa questão. Antes não estava posta na reforma agrária assim, agora está. A possibilidade de estruturar uma reforma agrária popular, que atenda a necessidade do povo comer alimento sadio e não ficar doente, tem que ser pela agroecologia, senão vai ficar doente, né? Não vai morrer de câncer. Então,
A agroecologia entra agora no cerne da questão. Não é... É diferente, né? Diferente de outras situações. Tardim, eu acho que por aqui a gente vai chegando perto do fim da introdução, né? E deixa o povo conversar, né? Porque eu não preparei provocação direta. Então, qual a pergunta nós vamos discutir agora? Eu preparei essa introdução, que trabalhava aí sobre a natureza da reforma agrária, que eu acho que é o principal, e agora eu acho que a gente vai discutir, né? Vamos fazer um forte debate sobre isso aí, sobre a reforma agrária popular e a agroecologia. Beleza, obrigado, Lucas. Então está aberto para as primeiras falas. E aí a gente vai nesse diálogo em torno dessa introdução, puxando a conversa. Você se inscreveu também ou não? Como é que nós estamos vivendo um contexto, quem lê um pouco, ouve um pouco da mídia alternativa, de realmente criminalização dos movimentos sociais do campo. Hoje, para você mandar um projeto para um ministério desses aí, você vai evitar falar de MST, de movimentos sociais do campo, né? Nós fazíamos isso com muita... Até era prazeroso fazer isso. Significava assim, algo de muito peso por nos nossos projetos, né? Apoio das cooperativas e centrais da reforma agrária, os movimentos sociais do campo. Hoje, é toda uma movimentação assim, né? E um cuidado no uso das palavras. O último edital de segurança alimentar e nutricional, ele vem com uma linguagem diferente daquela com a qual nós estávamos acostumados, não é? Então, tem aí, claro, um movimento de criminalização dos movimentos sociais do campo. Como é que o MST Via Campesina tem... O que é que o MST Via Campesina tem discutido? E que estratégia se tem articulado, trabalhado para lidar com esse momento aí, qual nós estamos vivendo, né? Bom, gostei das provocações, acho que são legítimas, mas no debate da história há 3 posições sobre a questão da formação histórica do Brasil. Uma que a sua origem é capitalista, outra de que existiu um modo de produção específico, colonial, e outra que havia resquícios de feudalismo. Eu sou partícipe de que o Brasil nasceu capitalista e, portanto, já com injeção de capital para produzir alimentos, produzir o que a Europa necessitava. Portanto, um comércio já para fins comerciais. Uma outra relação que você colocou, que parece que a luta de classe começou após o agronegócio. Você colocou que havia uma conciliação e, na verdade, a luta de classe está presente na sociedade de classes. Agora, eu gostaria de saber, você está falando por uma organização social muito importante, que tem aí, segundo estudos, 43% do controle dos movimentos sociais que existem e lutam por reforma agrária. Tem outros 20 e poucos movimentos que lutam por reforma agrária. Qual a articulação que o MST faz com esses outros, MAB, MTL, com todas essas siglas, para poder construir coletivamente uma proposta de reforma agrária que envolva todas as organizações que lutam por reforma agrária nesse país? Bom, primeiro vou fazer uma provocação aí. Quer dizer, quando você diz que tem uma escolha da opção de qual é o uso da terra, se é para acumular capital ou se é para produzir alimentos, né? Eu acho que na nossa sociedade está resolvido. A gente vive numa sociedade capitalista e no capitalismo a produção não é para resolver problema da sociedade, é para acumular capital. Tanto que as maiores indústrias a nível mundial não são indústrias produtivas, são indústrias de destruição. Quer dizer, a maior indústria bélica do mundo a maior indústria do mundo é a indústria bélica, que é de destruição. A segunda maior indústria é a indústria das drogas, legais e ilegais somadas,
Em terceiro lugar, que vem uma indústria que, de repente, tem alguma utilidade para a humanidade, que é a indústria da infraestrutura. Então, acho que essa questão, na sociedade capitalista, está resolvida. Quer dizer, o papel da terra é acumular capital e não atender às necessidades. É claro que, para um produto ser produzido, ser vendido, ele tem que atender algum tipo de necessidade verdadeira, ou física, ou da imaginação. Então, você tem um discurso de potencial produtivo. Mas, hoje em dia, o agronegócio ele não produz comida, ele produz substâncias comestíveis com alguma semelhança com comida, que são esses produtos industrializados que não nutrem coisa nenhuma. E eu acho que uma questão importante na análise é uma das características do capitalismo, que é a questão da crise. Quer dizer, faz parte do capitalismo e é necessária a sobrevivência do capitalismo, crises periódicas que ocorrem em torno de 6 a 10 anos. Nós tivemos a última, que foi uma das mais brutais de toda a história. E uma das características da crise do capital não é uma crise de falta, é uma crise de excesso. De excesso de capital para ser aplicado com uma certa taxa de retorno de lucro. Essa crise, a última foi em 2008, não foi superada e já estamos prontos para outra, que vem aí nos próximos anos. Uma das consequências dessas sobra capital e aonde eu vou investir isso? E uma boa parte dos nossos problemas surge daí. Quer dizer, o campo é um espaço do capital ser investido. E é os problemas que nós temos com paralisação da reforma agrária, autonomia dos assentamentos, que imediatamente os lotes vão poder ser titulados, é uma proposta que está rolando, e logo ser incorporados no capital. Expulsão de comunidades tradicionais, porque elas não produzem capital, elas atendem às necessidades, e essas áreas vão ser incorporadas no capital. Mas tem uma outra característica que é mais perversa ainda, não é só essa. É preciso aumentar o exército industrial de reserva. O problema dos indígenas no Mato Grosso do Sul não é a terra. São 2% da área do Mato Grosso do Sul que os indígenas reivindicam. Isso é menos do que a área urbana e a área de rodovias somado. Qual é o problema do capital? Para não fazer a indenização dessas áreas. 10 mil trabalhadores indígenas nos frigoríficos e usinas de açúcar e álcool. Se você tirar 10 mil trabalhadores num estado pouco industrializado como Mato Grosso do Sul, você cria um aumento brutal na capacidade de luta dos trabalhadores, por melhores salários. E isso é uma característica extremamente importante. Mas essa era a provocação que eu queria fazer, e uma outra questão está relacionada com a pergunta anterior. É o seguinte, Mato Grosso do Sul é o estado que tem mais movimentos de luta pela terra. Nós tínhamos em torno de 8, e no último ano está começando a aparecer bandeirinha de tudo quanto é cor diferente. Está aparecendo umas vermelhas com estrelinha no meio, está aparecendo uma verde, uma azulada, uma cor de laranja, e agora, esses últimos dias, na última viagem, aí, eu acabei vendo uma de cor violeta, né? Então, está havendo uma fragmentação dos movimentos brutal. Como é que a gente encara esse momento de fragmentação no momento em que a gente precisa se unir para lutar? Essa que era a provocação. Não vi mais ninguém se inscrever. Eu acho que o Lucas reage nesse bloco e a gente vai encerrando, né? Porque o horário está extremamente avançado e acho que um único bloco aí para... Então, se alguém mais gostaria de alguma consideração... Ok, então o Lucas manda ver. Você se inscreveu? Não? Ok, vai lá. Vamos lá. A primeira
questão sobre a criminalização, né? O Zinaldo, né? A primeira foi sobre a criminalização. A estratégia da criminalização é conquistar maior apoio popular, né? E não tem muitas outras alternativas, a não ser isso, convencer a sociedade de que nós somos um movimento legítimo, que lutar pela terra é legítimo, porque criminalizar é tirar a legitimidade histórica da luta pela terra, né? Aí tem iniciativas diversas, por exemplo, a propaganda das atividades do campo, né? Por exemplo, a gente realiza as grandes feiras. Esse ano foi feito o segundo Festival Nacional de Arte e Cultura da Reforma Agrária. Além da expressão artística que a gente já tem dentro do próprio movimento, foram companheiras lá e expressar a sua solidariedade e tal. Então, a alternativa à criminalização, a estratégia que a gente adota, falo pelo MST, você falou MST e VIA, né? Mas isso também deve ser parte da VIA, é a possibilidade de conquistar maior apoio popular e de denunciar a criminalização, né? Sendo a luta legítima, a gente tem que conseguir também denunciar. Mas isso exige da gente intensificar as atividades de propaganda e de relação com a sociedade, né? Pelos diversos mecanismos que a gente tiver. E o principal deles, que é a relação direta de produzir e entregar alimento para o povo, né? Aí você conquista a legitimidade na coisa. Mas passa por aí as possibilidades de estratégia de reagir à criminalização. E, de outra parte, a gente tem que aguentar o que vem, né? Não tem muitas alternativas. Bom, sobre isso. Aqui a segunda. Primeiro, as correções históricas, todas acolhidas. Você disse que acredita até bem e eu também, capitalismo, desde que começou, mas consolidado um pouco à frente, e então, feudalismo nunca existiu possibilidade histórica disso, mas desde o início a expedição de navegação é de acumulação de capital, né? As primeiras. E a América Latina funciona assim até as lutas de independência, que só vai fragmentar o continente, quebrar a ideia do império, mas é capitalismo acontecendo, e capitalismo de economia dependente, né? Capitalismo que entrega as coisas lá e que superexplora o trabalhador. Bom, e a luta de classe sempre existiu. Se ficou parecendo que tem um recorte, o erro é meu é isso aí, luta de classe sempre existiu. Muito bem. A articulação com outros movimentos. Teve um acontecimento importante, que foi em 2012, 2013 ou 2014, que foi o segundo Congresso Camponês, que aconteceu em 2014? 2012? 2012. Estou pegando ele pelo marco histórico, porque o primeiro aconteceu no tempo das Ligas Camponesas, né? 54, não lembro a data. Mas ele expressa parte da iniciativa dos movimentos populares do campo de construir uma pauta unitária, porque a ofensiva tem o mesmo padrão, seja para o pessoal que discute o acesso à terra. O MAB tem a discussão sobre soberania energética, mas discute quem é que está lá diante deles. É o capital empresarial procurando, como tu disse, como que o capital opera no campo? Explora o trabalhador e se apropria de riqueza. É água, é minério, é terra, é a renda da terra. É assim que ele opera. Então, agora existem iniciativas interessantes com os movimentos populares e com os demais setores envolvidos no campo. A gente realiza aqui, por exemplo, no Paraná, também a jornada de agroecologia aí, né? Que é uma expressão dessa atividade aí de articular movimentos camponeses. O MST participa da jornada da agroecologia também e tal, e que é um lugar de discutir, além do projeto de campo, discutir como construir coletivamente com as demais organizações uma articulação mais consolidada. Existe essa iniciativa
da Via Campesina, e o MST participa, e outros movimentos estão presentes também. Mas o nível da articulação até se intensificou se a gente observa a intensidade do ataque aos movimentos populares que tem acontecido nesse próprio ano. E a intensidade da necessidade de fazer articulação também aumentou. Ora é a barragem lá no Baixo Iguaçu, que está sendo atacada, ora é uma comunidade, um acampamento, agora a última, que era a tentativa de criminalizar o movimento indígena e culpar eles do saque na rodovia. Passou 3 dias na TV uma reportagem sobre isso. Então, a intensidade da tentativa de criminalização dos movimentos também fortalece a articulação. Só que a articulação também não é só pela criminalização, a articulação é para a gente conseguir construir um projeto de campo. A gente, no próprio congresso do MST, quando foi aprovado, teve a participação dos movimentos, teve delegados dos movimentos que ajudaram a discutir, né? A gente ajudaram a discutir, mas a reforma agrária popular é um campo aberto para a gente discutir com o conjunto das forças do campo, né? E do campo popular também, com as demais forças brasileiras, o que a gente precisa, um programa de reforma agrária que atenda às necessidades. Porque a ideia de que o campo deve produzir mercadoria está resolvido para o capitalista, mas não está resolvido para a gente que tem as necessidades que não é atendida. Então, continua como uma questão de atualidade, né? E a questão da fragmentação. Acho que, apesar de eu não ter muita propriedade sobre esse assunto, mas ela é uma herança histórica, né? Do último período. Ela é uma herança histórica, mas também é parte a fragmentação, parte ao protagonismo de lutas e de iniciativas de movimentos diferenciados. O MPA, o MAB, o MMC, o MCP, que está surgindo agora. Então, parte representa a fragmentação e parte representa também o protagonismo de cada experiência específica de luta e de atuação aí no campo. Acho que é isso. Eu me permito só um acréscimo, assim, complementando aqui o Lucas, né? Essa coisa da fragmentação também, a gente precisa ver em cada local quem está oculto nessa fragmentação, porque tem muito da força da direita produzindo situações de locais, né, por interesses muito particularizados, né? Mas a fragmentação é um problema que o Movimento Sem Terra tem sido bastante dedicado a superá-la, né? É uma das organizações que coloca muita energia para a construção da unidade camponesa e de uma unidade com as forças populares urbanas, né? O Movimento Sem Terra desloca militantes permanentemente na construção desses espaços de diálogo e de construção da unidade. Haja visto que o Lucas relatou aqui a realização do encontro unitário dos povos das águas, da terra e das florestas, né, em 2012, 51 anos depois do primeiro congresso camponês realizado no Brasil. Quer dizer, a mesma coisa em relação à Via Campesina. Agora, só para concluir, né, está claro para nós também, com essa elaboração, desde o 4º Congresso para cá, que ou o Movimento Sem Terra realmente radicaliza a efetivação da agroecologia no seu projeto político e na orientação estratégica da organização, na estruturação dos assentamentos, ou o Movimento Sem Terra está fadado ao fracasso efetivo, porque esse fracasso já foi identificado por nós na crítica interna realizada no processo que chegamos ao 4º Congresso no ano 2000. E outra questão, está claro para nós, ou a gente consegue atrair forças sociais do campo e da cidade para a reforma agrária, ou a agroecologia jamais se efetivará na sociedade brasileira. Entende? Então, isso é uma consciência que nós alcançamos e que a gente, então, orienta esforços crescentes
do Movimento Sem Terra e das nossas relações com a sociedade para efetivar a reforma agrária e a reforma agrária orientada na agroecologia. Então, nesse sentido, a gente dá por concluído aqui a nossa noite. Agradecemos a plenária, né, pela presença, e só, desculpe, eu não percebi aqui, o colega queria ainda fazer uma última ponderação, e a gente então vai para o encerramento. Desculpa. Desculpe, eu fiquei me segurando todo esse tempo aí, e agora com entusiasmo quero cumprimentar o movimento por ter justamente aderido à luta da agroecologia. Eu acho que é uma oportunidade que vocês têm de a gente fazer uma releitura do próprio Marx. Porque a leitura que nós temos do marxismo é a leitura leninista e stalinista, e que enfocou e entrou na mesma lógica do capitalismo, da luta de classe, de dois polos, aquilo que eu dizia hoje, a lógica binária. E com a agroecologia nós vamos poder desenvolver uma outra lógica, uma lógica em que não existe contrários, não existe contradição, existem contrários em luta, e que não existe o bem e o mal, nem o falso nem o verdadeiro, os dois estão juntos, e quando eles atingem o nível de equilíbrio, num outro nível, nós chegamos a ter o equilíbrio da natureza, etc. E é uma oportunidade que nós temos de fazer uma releitura do próprio movimento que vocês estão fazendo, parabéns, né? Uma releitura do marxismo, porque Marx não pensou assim, não. Isso é uma interpretação capitalista do Marx. Bom, finalizando então, gente, entendido por nós que se o MST não tem futuro fora da agroecologia, mas a agroecologia não tem onde se estabelecer fora da reforma agrária, esse é um tema central que as diferentes forças que se reúnem nesse movimento do Paraná Agroecológico, no congresso que inicia amanhã, deve seguir pautando, aprofundando, estudando, até onde as ações que nós realizamos nas diferentes organizações que tomamos parte, também mantêm acesa a compreensão de que sem reforma agrária não há lugar para a agroecologia. Assim como para nós também está claro, então, que não é possível humanizar o capital e tampouco ecologizar o capital, né? Entendendo que há correntes da perspectiva capitalista, né, de ecologizar o capital e amenizar a exploração do trabalho, mas isso são lógicas que não tem como se efetivar plenamente no sentido da superação da estrutural que sustenta o capitalismo, que é a exploração do trabalho e a natureza cada vez mais como mercadoria. Agradecemos então e... Essa primeira colocação de que o MST, o movimento social que a gente tem como maior força, assumir a agroecologia de vez, poderia ser um ponto de pauta do próxima jornada. Né? E assim, todo mundo trazer essa discussão, assim, quais as soluções agora em diante, já que assumimos a agroecologia. Então vamos vetar o uso completo de todos os assentamentos do movimento, ou vamos continuar ainda tolerando como tem acontecido até agora? Tá ok. Muito obrigado então e até amanhã para todos nós.